O progresso é o combustível que impulsiona o mundo contemporâneo. Contudo, mesmo diante de um cenário repleto de inovações, certos gênios e suas invenções revolucionárias são engolidos pelo esquecimento. Neste vídeo, vamos explorar 15 inventores e suas criações que foram suprimidos e esquecidos pela história. Por que razões essas ideias, que tinham o potencial de revolucionar, foram censuradas, seja por intervenções externas ou pelos caprichos do destino? Vamos investigar. Esses relatos nos fazem ponderar sobre o verdadeiro significado do avanço tecnológico e salientam a interação complexa entre inovação, influência e a escrita da história. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 15º. Tucker Automobile. O nome Preston Tucker te soa familiar? Ele era um empresário de mente independente e um visionário automotivo que decidiu revolucionar a indústria dos carros com sua criação inovadora, o Tucker 48. Nascido em 1903 em Capac, nos Estados Unidos, Tucker tinha uma obsessão por automóveis que durou toda a sua vida e lhe rendeu uma jornada memorável. Com apenas 16 anos, ele já estava vendendo carros para obter lucro, eventualmente largando a escola para trabalhar na Cadillac. Sua trajetória pouco convencional incluiu até mesmo uma passagem pelo Departamento de Polícia de Lincoln Park, de onde foi expulso por modificar o painel de um veículo da polícia usando um maçarico. A jornada automobilística de Tucker fez uma curva para os esportes automobilísticos na década de 1930, quando ele fez parceria com Harry Miller para desenvolver carros de corrida perto do Autódromo de Indianápolis. Esta colaboração resultou no Tucker Tiger, um veículo armado com uma torre giratória, que era mais uma demonstração do espírito inovador de Tucker. Após a Segunda Guerra Mundial, sentindo o desejo do público por novos carros, Tucker revelou sua obra-prima, o Tucker Torpedo, mais tarde conhecido como Tucker 48. Esse carro foi um salto para o futuro em termos de design, com um motor traseiro, recursos de segurança de ponta como o painel acolchoado e o para-brisa removível, freios a disco e uma lanterna ciclope, centralizada na dianteira. Apesar dessas inovações, Tucker enfrentou dificuldades. Apenas 51 carros do modelo Tucker 48 foram produzidos antes que os problemas jurídicos começassem. A Comissão de Valores Mobiliários lançou uma investigação, acusando Tucker de métodos pouco ortodoxos na sua arrecadação de fundos. Embora ele tenha sido posteriormente inocentado, o dano já havia sido feito. Sua fábrica foi perdida e a empresa se afogou em dívidas. O sonho de Preston Tucker de transformar o cenário automotivo foi silenciado não por limitações tecnológicas, mas por batalhas legais e perdas financeiras. Sua história é um exemplo comovente de um inventor cuja visão entrou em conflito com o sistema, enterrando uma ideia revolucionária nos registros da história automotiva. O Tucker 48, um símbolo de inovação, tornou-se uma rara relíquia do que ele poderia ter sido. Uma invenção e um inventor silenciados, mas nunca esquecidos. 14º. O Avrocar. A fascinante origem do Avrocar, uma nave discoidal futurista, remonta aos anos 50, em um encontro secreto entre inteligências canadense e britânica na Alemanha Ocidental. Um ex-engenheiro da Luftwaffe relatou ter desenvolvido um disco voador durante a Segunda Guerra. Isso despertou o interesse de John Frost, designer-chefe da Avro Canada, que liderou um projeto secreto. Frost, com experiência prévia no Reino Unido em design de aeronaves com asas em flecha, visualizou uma nave que desafiaria os padrões convencionais. Propôs então o Avro Canada V19 Avrocar, movido por 3 motores que gerariam impulso contra o solo. As laterais do disco possuíam saídas de ar reguláveis, que permitiam realizar o controle direcional da nave. Apesar do ceticismo dos críticos, a Força Aérea dos Estados Unidos viu potencial no projeto e comprometeu-se a financiar a audaciosa empreitada de Frost. Em 1957, 2 Avrocars haviam sido fabricados, um para testes de projeto no Canadá e outro para experimentos em túneis de vento na Califórnia. No entanto, o sonho de fabricar um revolucionário disco voador logo encontrou turbulência. Embora o Avrocar demonstrasse ser capaz de executar voos controlados até cerca de 1 metro de altura, a estabilidade vacilava acima disso.
Esta discrepância dos resultados esperados levou a Força Aérea a encerrar o projeto, retirando o investimento de 7,5 milhões de dólares. Mas o que silenciou de vez o inventor do Avrocar e os detalhes de seu desaparecimento permanece envolto em especulações. A forma como o projeto foi cancelado levantou suspeitas sobre a Força Aérea ter sufocado intencionalmente o desenvolvimento desta aeronave futurista. A manobrabilidade peculiar descrita por Frost tem uma estranha semelhança com os avistamentos de objetos voadores não identificados, alimentando teorias de uma censura deliberada. O sonho de John Frost, produzir um disco voador revolucionário que pudesse planar pela primeira vez nos ventos da possibilidade, acabou enfrentando a sólida realidade do reino sombrio das decisões militares. 13º. O cientista pioneiro que desvendou o mistério das biociências moleculares. Jonathan Widom, um cientista altamente reconhecido, era famoso por suas contribuições inovadoras às biociências moleculares. Como professor na Universidade Americana Northwestern, ele foi amplamente admirado por sua dedicação em desvendar as complexidades da vida em um nível microscópico. Sua pesquisa pioneira investigou o encapsulamento do ácido desoxirribonucleico nos cromossomos e o posicionamento estratégico desses cromossomos dentro das células. As descobertas de Widom sobre a estrutura da cromatina, a complexa interação do DNA com as proteínas que formam os cromossomos e seu impacto na expressão genética lhe renderam fama internacional. Ele foi um pioneiro ao introduzir o conceito de efeito de posição, sugerindo que o comportamento dos genes poderia mudar com base em sua posição no cromossomo. Seu trabalho inestimável teve implicações profundas para a compreensão de como as mutações podem levar a doenças, particularmente no domínio das doenças genéticas e do câncer. Tragicamente, em 26 de julho de 2011, Jonathan Widom faleceu repentinamente aos 55 anos, devido a um ataque cardíaco, deixando a comunidade científica em choque. Sua morte prematura deixou um legado inacabado, levantando especulações sobre as potenciais revelações que ele ainda poderia ter feito com sua profunda compreensão das estruturas e doenças genéticas. Apesar do mistério em torno de sua morte, o impacto duradouro de Jonathan Widom nas biociências moleculares persiste até hoje. A pesquisa pioneira de Widom lançou as bases para estudos futuros em epigenética, uma área que investiga alterações na expressão genética que não modificam a sequência de DNA. O trabalho de Widom segue influenciando o campo científico, motivando gerações de pesquisadores. Apesar do luto da comunidade científica pela perda dessa mente brilhante, a busca pelo entendimento da vida em sua essência mais básica continua, fundamentada nos pilares estabelecidos por pioneiros como Jonathan Widom. Ao desvendar sequências de DNA e mapear cromossomos, seu legado vive em cada descoberta científica, lembrando-nos da incessante procura pelo conhecimento e do impacto significativo que a pesquisa de um cientista pode ter. A questão de saber se a compreensão profunda de Widom sobre os blocos de construção da vida desempenhou um papel em sua morte prematura permanece tão estranha quanto as complexidades do código genético ele dedicou sua vida a decifrar. 12º. O carburador Ogle. Que forças conspiraram para silenciar a invenção do carburador Ogle, uma maravilha da eficiência de combustível, reivindicando mais de 40 km por litro? O que levou à misteriosa queda de seu criador, Tom Ogle, deixando para trás uma história persistente de inovação silenciada? Vamos descobrir. Tom Ogle, um jovem da cidade americana de El Paso, no Texas, começou a experimentar com a ideia de melhorar a eficiência de combustível após uma descoberta fortuita, enquanto trabalhava com um cortador de grama em 1971. Uma perfuração acidental no tanque de combustível do cortador de grama o levou a criar um sistema de combustível vaporizado que permitia que a máquina funcionasse com o vapor da gasolina, alcançando impressionantes 96 horas de funcionamento. A inovação de Ogle não parou por aí. Ele adaptou com sucesso o sistema a um carro, um Thunderbird 1972, e afirmou ter alcançado mais de 40 km por litro. Sua invenção, conhecida como o Ogle Móvel, atraiu atenção e interesse, especialmente durante um período de crise energética no final da década de 1970. No entanto, apesar do sucesso de Ogle e do apoio de alguns engenheiros que consideraram seu sistema viável, surgiram obstáculos. A Administração de Pesquisa e Desenvolvimento em Energia rejeitou o sistema de Ogle como não prático, dificultando um possível subsídio governamental. Críticas e desafios vindos de vários setores, incluindo questões legais com supostos financiadores, aumentaram as dores do inventor.
O ponto final veio em 1978, quando Ogle vendeu os direitos de fabricação e marketing de sua invenção para a corporação Advanced Fuel Systems, uma empresa do estado de Washington. Esta ação, destinada a impulsionar a invenção de Ogle para o uso generalizado, tomou um rumo sombrio quando a Comissão de Valores Mobiliários apresentou uma queixa contra sistemas avançados de combustível por violar as leis de valores mobiliários federais. Problemas legais vieram em seguida, jogando uma sombra na visão de Ogle. Conforme a história se desdobrava, a vida de Ogle começa a decair, marcada por problemas financeiros, batalhas legais e dificuldades pessoais. Em 1981, aos 26 anos, Tom Ogle morreu em circunstâncias misteriosas, atribuídas a uma overdose de álcool e drogas. As circunstâncias em torno da sua morte, junto com as disputas legais em andamento sobre o financiamento de sua invenção, deixaram perguntas no ar sobre a invenção inovadora de Ogle ter enfrentado uma censura proposital. 11º. A máquina Rife. Royal Raymond Rife, um americano inovador, ganhou destaque no século XX com seus microscópios avançados e o desenvolvimento do raio de feixe oscilante. Com microscópios capazes de visualizar micro-organismos vivos e um raio que prometia combater doenças via ondas de rádio, Rife chamou a atenção. Apesar das parcerias com cientistas e publicações em periódicos renomados, suas ideias enfrentaram resistência de instituições médicas consolidadas, como a Associação Médica Americana e a Sociedade Americana do Câncer, principalmente devido à falta de fundamentação científica para suas afirmações, especialmente a desvitalização de patógenos. Os conceitos de Rife continuaram a ser usados por defensores que acreditavam no potencial das frequências eletromagnéticas para desativar células cancerígenas e micro-organismos causadores de doenças. No entanto, as autoridades de saúde em todo o mundo não endossavam essas afirmações e as máquinas Rife não receberam mais fundos para serem usadas em tratamentos. Em seus últimos anos, Rife teve dificuldades financeiras e precisou engolir amargamente a rejeição de suas invenções. Seu falecimento em 1971 foi marcado pela pobreza e um sentimento de frustração. Seu obituário sugeriu que ele atribuiu o fracasso de seus dispositivos a uma conspiração envolvendo a medicina organizada, incluindo a Associação Médica Americana e o Departamento de Saúde Pública, que ele acreditava terem feito lavagem cerebral e intimidado seus colegas. Após sua morte, a máquina Rife passou a ser associada a fraudes na saúde. Seus defensores, sem validação científica, enfrentaram consequências legais por práticas enganosas. O legado de Rife permanece controverso, com proponentes enfatizando benefícios potenciais e detratores, rejeitando seu trabalho como pseudociência. A supressão da máquina de Rife reflete o choque entre teorias não convencionais e normas médicas estabelecidas, ilustrando os desafios enfrentados pelos inovadores para obter aceitação dentro da comunidade científica. 10º, o Dynasphere. No reino peculiar do design de veículos, a década de 30 nos trouxe o Dynasphere, um carro elétrico colossal com uma única roda que ultrapassou os limites da inovação e da excentricidade. Concebido por John Archibald Purvis, da cidade de Taunton, Inglaterra, esta invenção se inspirava em um esboço de ninguém menos que Leonardo da Vinci. Purvis, junto com seu filho, embarcou na ambiciosa jornada de criar 2 protótipos, um modelo elétrico e outro movido a gasolina. O veículo ostentava de 2,5 a 6 cavalos de potência, dependendo do combustível, e utilizava um motor Douglas de 2 cilindros e refrigeração a ar. O Dynasphere, com impressionantes 3 metros de altura e pesando mais de 450 quilos, conseguia atingir velocidades máximas de 40 e 48 km por hora. Apesar de sua aparência impressionante, o Dynasphere enfrentou desafios. Dirigir este monstro era uma questão grosseira, precisando que o motorista se inclinasse na direção pretendida. Este método primitivo acabou sendo impraticável, especialmente pela física da inércia. A aceleração ou a frenagem causava a rotação da cabine do motorista dentro do veículo, adicionando uma dificuldade extra. O veículo futurista de alta velocidade imaginado por Purvis foi se tornando inviável. A revista Popular Science, em 1932, capturou seu otimismo após um teste, descrevendo a Dynasphere como a simplificação máxima da locomoção. Contudo, as críticas aumentaram e o livro Carros Malucos, de 2007, apontou que, embora móvel, o veículo enfrentava sérios desafios de direção e frenagem. A roda do progresso para o Dynasphere estagnou, e as ambições audaciosas de Purvis foram esquecidas devido à direção pouco prática e às peculiaridades como o movimento imprevisível da cabine.
Nono, o vagão aéreo. No início da década de 20, tendo como pano de fundo a Rússia pós-revolucionária, o jovem e entusiasmado maquinista Valerian Nabakovsky embarcou em um empreendimento ousado inspirado pela locomotiva Dringus, do engenheiro alemão Otto Steinitz, que era movida por uma turbina. O conceito era revolucionário. Um trem autopropelido com um motor de avião, apropriadamente chamado de aerovagão. Nabakovsky, impulsionado por uma paixão pela tecnologia e um desejo de contribuir para a sociedade soviética em rápida mudança, viu potencial para um sistema de transporte de alta velocidade. Seu vagão aéreo, com uma dianteira triangular bem diferente e um poderoso motor de aeronave ligado a uma hélice de madeira, atingia velocidades notáveis, chegando a 140 km por hora durante os testes no verão de 1921. Reconhecendo sua utilidade, as autoridades soviéticas consideraram-no um meio viável de transporte rápido para funcionários do governo e materiais sensíveis. No entanto, uma tragédia aconteceu durante uma demonstração de alto nível, com representantes estrangeiros a bordo. Em 24 de julho de 1921, o vagão descarrilou perto da cidade de Serov, resultando em um acidente catastrófico que ceifou a vida de 6 pessoas, incluindo Nabakovsky. Oficialmente, o incidente foi justificado pela qualidade das ferrovias russas e a investigação foi encerrada prematuramente. No entanto, persistem rumores de represálias políticas. Artyom Fyodorovich Sergeyev, filho do camarada Artyom, uma das vítimas e aliado próximo de Stalin, mais tarde sugeriu que o acidente poderia ter sido uma manobra política para contrapor a influência de Trotsky. Trotsky, uma figura conhecida com ambições de poder, teria tentado minar a crescente influência de Artyom por meio da União Internacional de Mineiros, estabelecida dias antes da tragédia. Depois do desastre, o projeto do vagão aéreo foi enterrado e quaisquer possíveis motivações políticas por trás do desastre foram silenciadas. O conceito permaneceu adormecido até 1970, quando foi desenvolvida uma versão renovada, equipada com motores a jato AI-20 e 5. No entanto, a sombra de intriga política que cercava a invenção de Nabakovsky persistiu, revelando as complexas interseções entre a tecnologia, a política e as ambições pessoais nos tumultuosos primeiros anos da União Soviética. Oitavo, o carro movido a água. Esta é a história de Stanley Meyer, um inventor que afirmou ter desenvolvido uma revolucionária célula de combustível de água que poderia potencialmente substituir a gasolina. Meyer dizia que seu dispositivo poderia dividir a água em seus componentes, hidrogênio e oxigênio, com o hidrogênio sendo queimado para gerar energia. Ele argumentava que o processo exige menos energia do que a ciência convencional define para a eletrólise. O componente essencial em sua proposta era o gás Brown, uma combinação de oxigênio e hidrogênio que, segundo sua descrição, contrariava as leis da termodinâmica, funcionando praticamente como um gerador de energia perpétua. Porém, em 1996, um tribunal em Ohio julgou suas declarações como fraudulentas. O veredicto apontou que sua célula de combustível e o carro utilizado em demonstrações não eram tão revolucionários quanto Myers afirmava. A comunidade científica sempre mostrou ceticismo, pois suas invenções pareciam desafiar leis físicas fundamentais. A trama ganhou um tom ainda mais enigmático com a morte súbita de Stanley Meyer em 1998, em um restaurante, onde ele, segundo seu irmão, exclamou: "Eles me envenenaram", durante um encontro com investidores belgas. Apesar das especulações, investigações indicaram que ele morreu de um aneurisma cerebral, agravado por hipertensão pré-existente. Teorias da conspiração surgiram entre os apoiadores de Meyer, especulando que ele foi assassinado para que sua invenção fosse esquecida. Philippe van de Mortel, um dos investidores belgas, refutou essas alegações afirmando que ele havia apoiado Meyer financeiramente e o considerava um amigo. Apesar das controvérsias em torno da morte de Meyer e da alegação de fraude em suas invenções, suas patentes já expiraram, colocando seu trabalho no domínio público. No entanto, nenhuma fabricante de veículos adotou ou incorporou a tecnologia de célula de combustível de água de Meyer, deixando seu legado marcado pelo ceticismo e pela falta de aceitação do público. Sétimo, fusão a frio. Em 1989, o mundo científico ferveu de entusiasmo quando os eletroquímicos Martin Fleischmann e Stanley Pons afirmaram ter alcançado a fusão nuclear em uma célula de eletrólise simples, um fenômeno denominado fusão a frio. Este anúncio despertou a esperança de uma revolucionária fonte de energia barata e livre de poluição.
No entanto, a comunidade científica rapidamente se frustrou conforme analisava melhor a descoberta, considerando-a inconsistente e repleta de conclusões prematuras. Com isso, a fusão a frio tornou-se sinônimo de ciência ruim, levando à sua rejeição e silenciamento. Apesar desse revés, a busca por energia não convencional persistiu. A empresa Brilliant Light Power, fundada por Randall Mills em 1991, tornou-se uma pioneira na busca por novas tecnologias energéticas. Mills apresentou uma teoria sobre um novo estado do hidrogênio, o hidrino, capaz de liberar quantidades significativas de energia. Sua empresa buscava comercializar essa energia, reacendendo aspirações por uma fonte de energia limpa e inesgotável. Howard Wilk, químico de orgânicos sintéticos e enfrentando subemprego, emergiu nesse projeto, participando de demonstrações e debates. Ainda assim, a proposta de Mills foi recebida com ceticismo, particularmente influenciada pelo fracasso da fusão a frio, fazendo com que a comunidade científica hesitasse em aceitar a viabilidade do hidrino. A abordagem pouco ortodoxa de Mills, baseada em uma grande teoria unificada da física clássica, divergia da teoria quântica convencional, afastando ainda mais a aceitação por parte da ciência dominante. As tentativas do inventor de comercializar a tecnologia baseada em hidrino enfrentaram o ceticismo ainda influenciado pela má fama da fusão a frio. E apesar dos avanços potenciais, a comunidade científica permanece cautelosa até hoje, possivelmente contribuindo para este efeito silenciador. Sexto, o carro elétrico. A história do carro elétrico é uma jornada fascinante que começou em 1800 com inovadores na Hungria, na Holanda e nos Estados Unidos, fazendo experiências com veículos movidos a bateria. Embora seja um desafio atribuir a invenção a um único inventor ou país, novos desenvolvimentos em tecnologia de baterias e motores elétricos abriram caminho para o primeiro veículo elétrico viável. No final do século XIX, os Estados Unidos testemunharam a introdução do primeiro carro elétrico de sucesso, por volta de 1890, graças a William Morrison de Des Moines. Esses veículos rapidamente se popularizaram, especialmente em áreas urbanas, como uma alternativa silenciosa aos automóveis a gasolina, mais ruidosos e poluentes. Em 1900, eles representavam cerca de um terço de todos os veículos nas estradas, com mais de 60 táxis elétricos operando somente em Nova York. Entretanto, o rápido crescimento dos carros elétricos sofreu reveses, particularmente com o advento do modelo T de Henry Ford em 1908, que revolucionou a indústria com veículos a gasolina mais acessíveis e disponíveis. A invenção da partida elétrica por Charles Kettering, em 1912, eliminou a necessidade da partida manual, naquela época ainda feita através de uma manivela. Isso aumentou ainda mais a venda de carros movidos a gasolina. Durante a década de 20, melhorias na infraestrutura rodoviária e na disponibilidade de gasolina barata levaram a um declínio na popularidade dos veículos elétricos. Assim, em 1935, eles já haviam praticamente desaparecido. A década de 70 marcou um renascimento do interesse em veículos elétricos devido às crises do petróleo. No entanto, avanços tecnológicos limitados impediram sua adoção generalizada. Pulando para a década de 90, as preocupações ambientais, novas regulamentações e avanços na tecnologia de baterias acenderam mais uma vez o interesse nos carros elétricos. Apesar destes desenvolvimentos, o documentário Quem Matou o Carro Elétrico, de 2006, explica sobre o fim do elétrico EV1 da GM, sugerindo que fatores como altos custos de produção contribuíram para o encerramento de sua produção. O verdadeiro renascimento dos veículos elétricos ocorreu no início do século XXI, com o Toyota Prius e o anúncio da Tesla Motors em 2006. No entanto, os desafios persistiram, e o destino dos carros elétricos no futuro permanece incerto, dependendo dos avanços tecnológicos, das iniciativas governamentais e das preferências dos consumidores. Bom, mas antes de continuarmos a mergulhar neste mundo misterioso dos 15 inventores que enfrentaram o impensável, gostaríamos de saber de você. Qual inventor silenciado mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e vamos desvendar essa conspiração juntos. Quinto, o Cloudbuster. Em meados do século XX, o psicanalista austríaco Wilhelm Reich embarcou em uma jornada que levaria à criação do Cloudbuster, um dispositivo que ele acreditava poder manipular o clima. Reich acreditava profundamente em certas teorias sobre a existência de uma substância chamada orgônio, uma força vital que acreditava-se permear a atmosfera.
Essa crença desencadeou sua busca por desenvolver uma ferramenta capaz de coletar e direcionar essa energia para fins práticos, como a indução de chuvas. O equipamento foi construído como uma série de tubos de metal paralelos voltados para o céu, conectados a mangueiras de metal flexíveis que eram submersas em água ou ligadas a um único tubo de grande diâmetro colocado na água. Reich acreditava que a água era capaz de absorver o orgônio, e ao apontar o aparelho para o céu, Reich esperava atrair o orgônio para o solo, como um para-raio de forças atmosféricas. Apesar do entusiasmo de Reich e numerosos experimentos, não houve casos verificados do equipamento atingindo seu objetivo de alterar o clima. O ceticismo científico cresceu em torno do conceito de orgônio de Reich, considerando-o pseudociência. O ostracismo de Wilhelm Reich decorreu de uma série de fatores. Suas teorias pouco convencionais e controversas, aliadas à falta de evidências empíricas, levaram à rejeição de seu trabalho pela comunidade científica. Em 1954, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos conseguiu uma ordem judicial contra Reich, proibindo-o de distribuir os acumuladores de orgônio, que ele alegava melhorar a saúde. A desobediência à ordem judicial levou à sua prisão, e Reich faleceu na prisão federal em 1957. As ideias de Reich foram silenciadas por uma combinação de ceticismo científico, regulamentações e ações legais, apesar da promessa intrigante de manipulação climática através do orgônio. Quarto, o Código do Castelo Coral. Castelo Coral, uma fascinante estrutura de calcário da Flórida, tem uma história misteriosa que foi marcada pelas excentricidades de seu criador, Edward Leeds Calnin. A história começa com um coração partido. Rejeitado por sua noiva de 16 anos na Letônia, Edward se muda para os Estados Unidos. Supostamente enfrentando tuberculose terminal, ele alegou ter se curado usando ímãs, o que provoca também a jornada enigmática de construção do Castelo Coral. Por mais de 28 anos, Edward esculpiu pedras enormes em vários formatos, como paredes, mesas e uma lua crescente. O que aumentava muito o mistério era sua insistência pela solidão durante a construção, impedindo que qualquer pessoa visse seu trabalho. Alguns adolescentes que alegam tê-lo visto disseram que as pedras se moviam como se fossem manipuladas por alguma força sobrenatural. A motivação de Edward permaneceu envolta em mistério. Quando questionado sobre o propósito do castelo, ele respondeu enigmaticamente que era para sua doce debutante, o que acredita-se ser uma referência ao seu amor perdido. No entanto, esta doce debutante foi considerada por alguns mais um ideal do que uma pessoa real. O silêncio em torno da invenção e dos métodos de seu inventor se aprofundou quando Edward tomou medidas elaboradas para proteger sua privacidade, movendo todo o castelo 16 quilômetros ao norte de seu local original para escapar das especulações imobiliárias em torno dos terrenos da região. O trabalho de Edward desafiava qualquer explicação, e ele nunca divulgou suas técnicas de construção, simplesmente afirmando que "não é difícil se você souber como". A polêmica continuou após a morte de Edward, em 1951. Nenhum testamento foi encontrado, e a propriedade, junto com os segredos dentro de suas paredes, passou para seu sobrinho. O castelo mudou de dono várias vezes, mas o mistério perdurou, reforçado por eventos estranhos relacionados ao local. Terceiro, o cronovisor. A fama do padre Pellegrino Ernetti gira em torno de sua suposta invenção do cronovisor, um dispositivo com a extraordinária habilidade de visualizar e registrar eventos do passado. De acordo com Ernetti, o cronovisor utilizava uma combinação de tecnologias sofisticadas, incluindo antenas para capturar a radiação eletromagnética residual e uma tela para exibir as imagens e sons recuperados. A origem da invenção do cronovisor está ligada ao interesse de Ernetti pela música medieval. Na década de 50, enquanto trabalhava com o renomado físico Enrico Fermi, Ernetti estava determinado a recuperar composições perdidas dos antigos compositores. Movido por essa ambição, ele se uniu a um grupo de cientistas e pesquisadores para desenvolver o cronovisor. Segundo relatos, o dispositivo não só permitia observar eventos históricos, como também capturar imagens e sons do passado. Contudo, a história se torna questionável quando se sabe que o padre Ernetti e seus colegas, incluindo cientistas renomados como Fermi e Werner von Braun, decidiram manter o cronovisor sob sigilo, alegando que o uso inadequado da ferramenta poderia alterar eventos históricos ou ter consequências desastrosas pela revelação de informações sensíveis. O sigilo em torno do cronovisor inevitavelmente provocou ceticismo e polêmica. Críticos questionaram a credibilidade das afirmações de Ernetti, apontando para a falta de evidências concretas e validação científica.
O suposto inventor nunca forneceu uma demonstração pública do dispositivo, deixando muitos verem o cronovisor mais como uma lenda fantástica do que como uma invenção inovadora. O mistério se aprofundou conforme o padre Ernetti e os demais envolvidos, incluindo Fermi, enfrentaram acusações de estarem escondendo a tecnologia. Alguns acreditam que o Vaticano, com sua abordagem cautelosa quanto a questões científicas e potenciais polêmicas, tenha tido um papel em silenciar os inventores. No entanto, nenhuma evidência conclusiva surgiu para confirmar ou refutar essas afirmações. Segundo, o gravitador. A história de Thomas Townsend Brown e a invenção de seu dispositivo antigravidade é uma viagem fascinante aos reinos da criatividade, da física e das controvérsias científicas. Em 1921, enquanto ainda estava no ensino médio, Brown se deparou com um fenômeno incomum durante experimentos com um tubo de resfriamento. Colocando o tubo em uma balança, ele percebeu que quando o eletrodo positivo do tubo estava voltado para cima, sua massa parecia diminuir e quando voltado para baixo, parecia aumentar. Convencido de que havia descoberto uma ligação entre fortes campos elétricos e a gravidade, Brown embarcou em uma busca que duraria toda a sua vida. Seus experimentos culminaram na criação do gravitador, um dispositivo elétrico patenteado em 1928. Composto por um material dielétrico e eletrodutos, o gravitador apresentava movimentos quando submetido à energia elétrica. Brown afirmava que ele interagia de forma misteriosa com a gravidade. Ele projetava um futuro onde versões maiores desses dispositivos poderiam impulsionar transatlânticos ou até veículos espaciais até Marte. No entanto, Brown enfrentou ceticismo e resistência no Instituto de Tecnologia da Califórnia ao tentar promover sua teoria. Apesar de publicar suas ideias no livro Como Eu Controlo a Gravitação, de 1929, o interesse do público na invenção sempre foi limitado. Suas tentativas de promover suas invenções para a montadora de automóveis, General Motors, em 1930, e para o Laboratório de Pesquisa Naval, em 1932, tiveram uma recepção mista. O ponto de virada veio após a Segunda Guerra Mundial, quando Brown tentou vender suas invenções para serem usadas na propulsão de aeronaves e espaçonaves. O fenômeno foi denominado eletrogravítica, enfatizando a conexão eletricidade-gravidade. Brown refinou seus projetos, incorporando placas de metal carregadas com altas voltagens. Ele as demonstrou a cientistas e oficiais militares nos Estados Unidos, Inglaterra e França, durante a década de 50. No entanto, o ceticismo em relação às suas descobertas parecia só aumentar. Um físico que observou o dispositivo de disco de Brown no início da década de 50 atribuiu seu movimento ao conhecido fenômeno do vento elétrico, e não à antigravidade. Primeiro, a controversa jornada do motor Keeley. John Ernst Worrell Keeley, um inventor da Filadélfia no século XIX, dedicou-se a criar o motor Keeley, que supostamente geraria energia infinita. Órfão desde a infância, Keeley teve várias ocupações antes de anunciar, em 1872, um método inovador de geração de energia baseado em vibrações musicais, alegando que a música poderia ressoar com átomos ou éter. Com um investimento inicial de $10.000, ele fundou a Keeley Motor Company em Nova York, usando termos como gerador vibratório e motor vácuo pulsante hidropneumático. As demonstrações de Keeley atraíram a atenção, especialmente da viúva abastada Clara Sophia Jessup Bloomfield Moore. Contudo, Keeley enfrentou desafios. O ceticismo surgiu à medida que ele mudava a terminologia durante as demonstrações e a credibilidade de seus experimentos começou a ser questionada. A relutância de Keeley em permitir que outras pessoas tocassem em suas máquinas, incluindo engenheiros e cientistas, alimentava mais as dúvidas. Apesar de demonstrações públicas regulares usando instrumentos musicais para ativar suas máquinas, ele enfrentou problemas legais, acusações de fraude e até alegações de feitiçaria e ocultismo. Quando os investidores o pressionaram por produtos comercializáveis, Keeley recusou, insistindo em mais experimentos. Sugestões para que ele colaborasse com Thomas Edison ou Nikola Tesla também foram rejeitadas. Os problemas financeiros de Keeley aumentaram à medida que os acionistas retiraram seu apoio, levando-o para perto da falência. A controvérsia aumentou ainda mais após a sua morte. Jornalistas e engenheiros que investigaram o laboratório de Keeley descobriram mecanismos ocultos e interruptores pneumáticos, desacreditando de vez suas invenções. A revista Scientific American descreveu as máquinas de Keeley como uma mistura heterogênea de absurdos. A revelação dos truques por trás das operações de suas máquinas levou à percepção de Keeley como um fraudador.
Eventualmente, a combinação de ceticismo, pressões financeiras e a exposição de seus artifícios resultou no esquecimento de suas invenções e do seu legado, deixando uma narrativa complexa de um homem que lutou para revolucionar a energia, mas acabou vencido pela controvérsia e pelo ceticismo. A revista Scientific American referiu-se às máquinas de Keely como uma mistura heterogênea de absurdos. As exposições dos truques por trás do funcionamento de suas máquinas levaram a retratos históricos de Keely como uma fraude. No final, a combinação de ceticismo, pressões financeiras e o desmascaramento dos mecanismos ocultos em sua invenção contribuíram para o total esquecimento da invenção de Keely e seu legado, deixando uma narrativa complexa de um homem que se esforça para revolucionar a energia, mas sucumbe à polêmica e ao ceticismo. Por hoje era isso, pessoal. Obrigada por assistir mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e comentário abaixo. Até a próxima!